Quem tem a Bíblia, abra por favor em Deuteronômio, capítulo 30, o verso 19. Amém. Vamos ler. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Vamos começar nesse verso, apenas para pegar, irmãos, a parte que Deus nos dá, o poder da escolha. Veja que ele deixa bem claro: escolhe, pois, a vida, porque a vida ela vai produzir sementes, bênçãos, benefícios para nós. Só que antes você vê que ele está dizendo assim, mas diante de você está a vida e a morte. Eu quero que você escolha a vida, mas diante de você está o poder da escolha. Amém. E agora a gente, pegando esse ponto inicial, a gente vai fazer uma reflexão. E eu quero, irmãos, assim, que a gente possa refletir juntos nesta manhã de quantas coisas que podem então nos levar a uma decisão sem volta, a uma escolha sem volta. Você já viu tantas pessoas que tomaram decisões na vida e elas não tiveram a oportunidade, a chance de, vamos dizer assim, de voltar, né? Deu errado, eu quero a chance, a oportunidade de voltar. Muitas pessoas não têm. A gente estava em viagem sábado, né? Fomos para Cuiabá, a formatura da grade, e a gente se depara na viagem, muitos acidentes, a gente se depara com muitas coisas que acontecem por escolhas, por decisões de pessoas. Eu estava refletindo, irmãos, e assim Deus colocava no meu coração para até mesmo associar o momento aqui sobre viagens. Eu acredito que você já viu, já fez viagens que muitas pessoas, elas saem com um objetivo, chegar no seu destino, mas muitas delas é interrompida pelo meio do caminho. Não chegam. Aí vai ver os fatores, o que levou, né? Muitas vezes é imprudência, decisões erradas, né? Posicionamento, falta de atenção, às vezes é problema no veículo, tem vários fatores, né? Mas a reflexão é, irmãos, vamos trazer isso para o lado espiritual. Veja que diariamente existem muitas pessoas que elas entram nessa situação, que vão findando a sua vida, a sua história ela está sendo destruída, está se acabando por causa das decisões erradas, das escolhas erradas que a gente toma na nossa vida, né? E a gente precisa, irmãos, refletir aqui diante dessa palavra. Será que na minha vida não tem algo que eu tomei uma decisão errada e que se eu não despertar o quanto antes, essa decisão errada vai me levar a uma, vamos dizer assim, a uma condição que não vou ter volta, que não vai ter como recuperar, não vai ter como eu então tentar de novo, porque olha só, igreja, o próprio Deus está dizendo, a morte e a vida, Ele quer que a gente escolha as coisas certas, Deus quer que a gente escolha as coisas que vão produzir vida, né? Mas muitas são as pessoas que acabam tomando decisões erradas. E eu vou aqui agora aplicar, irmãos, alguns pontos para a gente meditar. Será que a gente não tem tomado decisões na vida que estão nos distanciando de Deus? Para refletir. As decisões que você tem tomado, as escolhas que você tem tomado. A pergunta é, tem te afastado de Deus ou tem te aproximado do Senhor? Muitas são as pessoas que, irmãos, elas estão se posicionando, tomando as decisões. Isso tem aos poucos, afastado ela da presença de Deus. E aí depois a pessoa fala assim, não, mas outra hora eu volto para a presença de Deus. É a viagem sem volta. Pode ser que não tenha a chance, não tenha a oportunidade de voltar para a presença de Deus, porque a decisão de escolha foi de morte, de destruição, né? Então, a gente também precisa, irmãos, analisar não só para a vida com Deus. Outra questão é, as decisões que eu estou tomando, será que não está me afastando da minha família? Porque quantas são as pessoas que elas tomam a decisão, irmãos, e distancia da família, né? Marido que se distancia da esposa, a esposa que se distancia do marido, os pais que por causa de uma decisão, ela se distancia dos filhos, né? Os filhos já com entendimento, já maior idade, né? Vamos colocar assim, também tomam decisões e acabam também distanciando dos pais.
Então veja que a decisão ela vai fazer, irmãos, um grande diferencial na nossa vida. As decisões vão ou nos afastar ou nos aproximar, né? Então fique a reflexão. A sua decisão tem te distanciado de Deus ou te afastado, né? Ou te aproximado? Tem afastado você da sua família ou tem te aproximado? Outra coisa, irmãos, para quem é casado, né? As suas decisões têm te afastado do seu casamento, do seu cônjuge? Quantas pessoas, irmãos, que por causa de uma decisão ou um posicionamento estão vivendo diante de uma frieza, né, no relacionamento, onde ali o cônjuge estão se afastando, e aí quando elas percebem, já é tarde demais, né? Muitos relacionamentos já não tem mais volta, não tem mais o que fazer, porque as decisões foram drásticas, né? Foram tomadas de forma errada. Como também, irmãos, outra reflexão que a gente pode pegar aqui, essa parte inicial, sobre a saúde. As decisões que você tem tomado têm destruído a sua saúde? Ou tem, né, te ajudado a viver de uma forma saudável? Veja que, irmãos, para tudo, as escolhas, elas vão trazer um grande diferencial para a nossa vida. Seja para a vida espiritual, distanciamento de Deus, seja para a família, muitos estão se afastando da família. Veja que para quem é casado, muitos estão vivendo longe do seu relacionamento, da sua vida, né, conjugal, e até da saúde. Muitas pessoas, elas têm feito as escolhas erradas, e isso tem destruído ao pouco a sua saúde. O que nós precisamos fazer? Escolher o certo. Fazer, irmãos, o que Deus quer que a gente faça. Escolher a vida. Escolher, irmãos, né, aquilo que vai nos ajudar na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então, se a gente observar aqui para esse ponto inicial, muitas pessoas, elas estão... Eu me lembro aqui de uma passagem em Isaías 57:10. Coloca aí para mim, por favor. Isaías 57:10. O profeta está falando, irmãos, de uma comprida viagem, uma longa viagem. Olha aí, na tua comprida viagem, na tua longa viagem, vem o que, igreja? Cansaço, o desgaste, né? Então, nessa longa viagem, veja que muitas pessoas, por tomar as decisões erradas, elas estão, irmãos, fazendo a viagem sem volta. Elas estão com o objetivo de ir, mas ela não terá oportunidade de voltar, porque as escolhas erradas estão aí definindo o seu futuro de morte. Agora eu quero aqui expressar morte, não fisicamente. Claro que pode acontecer, que sim, sem dúvida, né? Mas leva aí para o lado espiritual, morte na família, né? Onde, irmãos, não tem mais diálogo, morreu o diálogo, morreu a união, morreu ali a sensibilidade, né, da família, morreu ali aquela convivência do casamento, do relacionamento. Muitas pessoas que por causa dessa longa viagem, comprida viagem, por causa do cansaço, muitas pessoas elas estão tomando as decisões erradas. Então fique atento, irmãos, nós podemos estar tomando as decisões erradas, que agora a gente não entenda, né? Que essa decisão é de morte, é de destruição, é de findar, acabar algo que Deus tem para nós, só que a gente está muitas vezes né, tão cansado, como diz aí esse verso aqui, tão assim fora de si, que a gente continua fazendo, tomando as decisões erradas, sem então observar o que Deus tem falado conosco. Então, para quem está marcando a mensagem, nós veremos aqui hoje coisas que podem nos levar a uma viagem sem volta, né? As decisões que podem nos levar a interromper, irmãos, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a gente colocou diante do Senhor, que era para tudo dar certo, era para tudo ser uma bênção do Senhor na nossa vida, só que por causa das decisões erradas que a gente tem tomado, muitas são as pessoas que estão fracassando, né? Então a gente precisa atentar para isso. Provérbios 22, o verso de número 3, olha o que a Bíblia diz aqui: o avisado vê o mal e faz o que, igreja? Esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Muda a tradução, vamos ver uma outra. NVT, a Viva. Depois, acredito que não tem a mensagem aí, mas procura na internet aí para mim, por favor. Eu tenho aqui a tradução, a mensagem, que nós vamos refletir nela também. Diz aqui na Viva: o homem de bom senso. Percebe o que, igreja? Percebe? Na viagem longa, comprida, o homem de bom senso percebe o perigo. Opa, eu tenho que estar consciente, eu tenho que estar atento para não tomar decisões erradas, fazer as escolhas erradas. Quem tem bom senso percebe os perigos.
que tem pela frente e busca refúgio, as pessoas inexperientes avançam e sofrem as consequências. Amém. Então aqui, igreja, a primeira coisa que a gente vê, a viagem sem volta acontece geralmente na vida das pessoas que ignoram, né? Elas desconsideram, elas desprezam os avisos que estão recebendo. Diga comigo, igreja, a viagem sem volta geralmente acontece na vida das pessoas que ignoram, desconsideram, desprezam o que, igreja? Os avisos recebidos. O aviso que Deus te dá, a palavra que Deus te dá, a direção que Deus te dá, tem muita gente que está, irmãos, desprezando, está ignorando, está então desconsiderando. Não, eu sei o que fazer. Irmãos, nós temos que ter uma sensibilidade para ter comunhão com Deus, para que quando o Senhor falar, quando Ele avisar, quando Ele direcionar, a gente entender, é Deus falando comigo, é Deus me mostrando que se eu continuar, se eu fizer, vai dar errado, vai dar ruim. Amém, igreja? Essa aí é a versão viva. Eu sei que está pequena aí, mas é a mensagem, desculpa, né? A versão mensagem. Se alguém tiver no aplicativo da Bíblia aí, diz assim, vamos ler, olha aí. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de... Olha só o que o prudente faz. Logo percebe, logo, irmãos, ele está ligado e aí ele escapa. Mas, olha aí, o insensato entra de cabeça e acaba detonado. Aquela pessoa que, irmãos, entra, faz, não está nem aí o que pode acontecer, não está nem aí o que virá, as consequências, a pessoa não está nem aí, ela entra de cabeça. Só que o versículo está dizendo que essa pessoa, ela será detonada, destruída, acabada, né? Por causa de uma decisão errada. Então, a viagem sem volta, irmãos, acontece na vida das pessoas que ignoram a voz de Deus. A reflexão que a gente precisa fazer aqui hoje, quando Deus fala comigo, será que eu estou ignorando o que Deus tem falado? Será que eu estou rejeitando uma palavra que é, irmãos, o que o Senhor está me mostrando? Será que eu estou, de uma forma aí, onde estou me posicionando errado, desconsiderando, esse aviso de Deus? Eu outra hora aqui já falei, irmãos, que antes do diabo chegar, Deus já chega à frente. Como assim? Antes do diabo querer fazer algo com a gente, Deus já alertou na sua palavra, Deus já falou, Deus já mostrou. Veja, a referência dessa posição aqui, lembra Adão e Eva? Eles desobedeceram a Deus. Mas antes deles fazer aquilo que a serpente falou para Eva fazer e depois o marido fazer, veja o que Deus falou: não coma, não toque. Então antes do diabo chegar, Deus já chegou à frente com uma palavra, uma direção, uma orientação. Só que muitas vezes nós fazemos o que, igreja? Desprezamos, nós desconsideramos. É só um fruto, é só uma árvore. É o recado de Deus. Irmãos, o que o Senhor está nos mostrando. Então continuar ignorando, desprezando os avisos de Deus que o Senhor está dando para nós, é a maneira mais fácil de se destruir na vida. A pessoa que vai ignorar, irmãos, o alerta de Deus, o aviso de Deus, ela vai automaticamente, mais cedo mais tarde, vai se destruir, vai se acabar. Vamos ler aqui, vamos pegar aqui mais uma parte aqui. Coloca outra aí, a NVT já colocou? Coloca aí, por favor, a NVT. O prudente, olha aí, igreja. O prudente, vamos dizer, quem está ligado em Deus, quem está atento. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Veja que a primeira parte, irmãos, é o que Deus espera de mim e de você. De ser, irmãos, prudente. De ser a pessoa que vai tomar decisões certas. Decisões que vão, irmãos, nos ajudar a viver uma vida abençoada por Ele. Mas, olha só, muita gente está sendo ingênua, está avançando, está fazendo. E aí o que acontece? Sofre as consequências. Então o que Deus espera de nós? O que Deus está nos mostrando com essa reflexão? Ele quer, irmãos, nos avisar. Ele quer nos mostrar que nós precisamos estar atento às nossas decisões, às nossas escolhas.
Às vezes você fala assim no momento, é só uma escolha, é só um posicionamento, é só uma decisão que eu tomei. Não, irmãos, isso vai refletir lá na frente. Isso vai lá na frente, irmãos, trazer para você vida ou morte. Vai te trazer, irmãos, olha, né, a bênção ou maldição. Então não é só uma escolha para o momento. Essa escolha vai refletir, ela vai, irmãos, ter consequências. E qual serão as consequências? A consequência será da decisão que nós tomamos, segundo o que nós lemos aí em Deuteronômio, né? Então muitas pessoas estão sendo avisadas, estão sendo direcionadas, mas simplesmente estão fazendo o que, igreja? Ignorando o aviso que recebem, né? Aí, igreja, é claro que eu estou falando aqui de uma viagem, de um momento, né, de decisão, de escolha, mas deixa o Espírito Santo falar o teu coração, naquela decisão errada que você está tomando no trabalho, no casamento, aquela decisão errada sobre a sua saúde, aquela decisão errada que a pessoa ela continua insistindo num namoro errado, né, num relacionamento errado, e aí a pessoa está ignorando, ela está, né, indo adiante, como diz lá o versículo, ela está colocando a força, ela está entrando de cabeça com tudo. Irmãos, vai dar ruim. Deus tem dado alerta, tem mostrado que isso não vai dar certo, né? O prudente enxerga o problema. A pessoa que está, irmãos, sensível à voz de Deus, ela vai entender que continuar no erro, irmãos, vai levar ela à destruição, né? E a gente precisa ter a consciência que, irmãos, tudo que o homem planta, ele colhe. Mais cedo ou mais tarde a colheita vai chegar. A gente fala assim, quantas pessoas fazem aí o mal, né, fazem coisas erradas, nunca deu nada, nunca viu. Uma hora a conta chega. Uma hora, irmãos, o que ela plantou vai chegar, a colheita vai vir, né? Eu ouvi o pastor Jaime dizer, ouvi o pastor Carlos falar, isso é pura verdade. A semente, irmãos, a gente escolhe, mas a colheita a gente não escolhe, a gente vai colher o que a gente plantou, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor tem nos mostrado, Deus está nos avisando, né? Ele mostra, Ele direciona, mas muitas são as pessoas que acabam ignorando aí a orientação, a direção, o apontamento que o Senhor está mostrando. Amém, igreja? Diga comigo assim, muitos são avisados, mas simplesmente ignoram o aviso que estão recebendo. Será que nós não estamos sendo uma dessas pessoas? Estão sendo avisados pela palavra, estão sendo avisados, irmãos, pela direção, né, de Deus para nós, mas nós estamos ignorando. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer da nossa maneira, e não vai dar certo. Isso não agrada a Deus. Amém, igreja? Eu vou aqui pontuar pelo menos 3, eu achei muito importante essa observação. O que leva a pessoa a ignorar a Deus? Você já parou para analisar isso? Se o ponto inicial aqui, irmãos, a decisão errada, as pessoas elas tomam, né, muitas vezes porque está ignorando o que Deus tem falado, ela tem rejeitado o que Deus tem falado. Aí eu fiz a pergunta, mas Senhor, o que nos leva, né? Porque a gente tem que se colocar, o que nos leva, o que leva a pessoa a ignorar a Deus, o que Deus está falando? Aí eu encontro na Bíblia aqui em Romanos 8, do 5 ao 9, quero ler aqui com você, Romanos 8, do 5 ao 9, a gente lê aqui, vamos ler aqui rapidinho? Porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, se inclinam, né? Se voltam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade de Deus, ou contra Deus, né? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém. Então aqui até o 9, né? Olha lá, 8, coloca o 8 aí. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos repetir isso, igreja? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Guarda isso, tá? Aí o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Primeira resposta, igreja, o que leva as pessoas a ignorarem o que Deus está falando? A vontade do eu, a inclinação para a carne, a natureza caída da pessoa, lá de Adão, né? As próprias vontades carnais, a vontade da carne. Quando a pessoa está dominada, ela está controlada pela ação da carne. Quando eu estou falando de carne aqui, irmãos, entenda a vontade do eu. A gente deixa as coisas de Deus e só eu faço, eu posso, eu vou resolver. E cadê Deus na história?
A pessoa ela está agindo de forma carnal, e a forma carnal vai fazer a pessoa ignorar o que Deus está falando. Então diga comigo assim, igreja: viver na carnalidade faz a pessoa ignorar a voz de Deus. Aí a gente vê porque muitas são as pessoas que rejeitam a palavra, porque está inclinada para cá. Volta aí para o versículo 8, que eu pedi para enfatizar aí. Versículo 8. Vamos ler em voz alta? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós nunca iremos agradar a Deus se a gente vive na carne. Entenda: carnalidade, vontade do eu. A minha vontade, o meu querer, o meu jeito de ser é esse. Isso é carnalidade. Quantas pessoas que ficam naquele posicionamento: eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Isso é carnalidade. Isso é a vontade do eu. Não, eu nasci, cresci assim, mas Jesus me transformou, me mudou. Antes vivia na carne, agora eu vivo no Espírito. Mudança, irmãos. Essa mudança vai fazer com que eu atente, a atender a voz de Deus, o que Deus está falando. Mas a inclinação do eu, a vontade da carne, vai me fazer ignorar o que Deus está falando. Gálatas 6,8, para concluir aí o entendimento. Gálatas 6,8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então tudo que a gente planta, irmãos, de forma carnal, o que vai acontecer? Vai ser corrompido, corrupção. Olha, coisa ruim. A carnalidade, a vontade do eu, é só coisas que desagradam a Deus. Pare para analisar, irmão: será que eu não estou vivendo na carne, a carnalidade? Quando fala na carne, muitos crentes entendem que como, embora seja a palavra pecado, porque palavra pecado significa errar o alvo. Mas eu quero aqui mostrar para você nesse ponto inicial, irmãos, a vontade do eu. Isso é carnalidade. A gente vê uma referência bíblica dizendo assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo dizendo, ele está dizendo assim: outra hora eu era dominado pela carne, mas agora quem vive em mim é Cristo, agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Será que a gente, irmãos, está sendo de verdade guiado pelo Espírito? Segundo Provérbios 16:18, segunda resposta aí para o que leva as pessoas a ignorarem a voz de Deus, o que Deus está falando. Provérbios 16:18. E está escrito aí: a soberba, tem uma tradução que fala orgulho, O orgulho, olha aí, o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Então o que vai fazer a pessoa rejeitar a voz de Deus? Diga comigo: orgulho. O orgulho, irmãos, ela obviamente ela é produzida pela ação da carne. A ação da carne, quando a pessoa vive na carne, ela vai viver de forma orgulhosa também. Então o orgulho tem levado muitas pessoas a ignorarem a voz de Deus. Porque quando Deus fala, a pessoa ela tem o próprio conceito, o eu dela, a carnalidade dela, não vai dar espaço para Deus apontar, direcionar. Veja que muitas são as pessoas, elas ouvem a voz de Deus, Deus direciona ela ali o que fazer, mas aí a pessoa fala assim: mas eu sei o que fazer, fazendo desse jeito assim, vai dar certo. Isso é orgulho. Eu estou deixando de ouvir Deus para fazer o que a minha carne, o meu eu, está pedindo para fazer. Então o orgulho também, irmãos, vai fazer a pessoa ignorar a voz de Deus. Tiago 4,6, a Bíblia fala, irmãos, que Deus não concorda com os orgulhosos. Olha aí, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste, rejeita, não concorda com quem? Soberbos, orgulhosos, os orgulhosos, porém a graça dá graça aos humildes. Então Deus não concorda, Ele não aprova o orgulho no coração das pessoas. Já que a gente pega aí a referência também, irmãos, e o sentido às vezes parece ser o mesmo, mas tem uma diferença no ponto onde a gente vai observar. O terceiro, então, eu coloquei aqui como soberba, Provérbios 29:23. Para quem está marcando, a natureza da carne, a vontade do eu, faz a gente ignorar a voz de Deus, o orgulho e a soberba. Olha aí, Provérbios 29:23. Vamos ler em voz alta? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, será honrado por Deus.
Amém? Muda aí a versão NVT e a Viva também. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. Amém. Então a soberba, irmãos, é uma manifestação, né, de pretensão, de superioridade, onde a pessoa ela passa a ser arrogante, ela vive de forma altivez, aquela alta confiança exagerada, né? Isso é as razões que ignoram, rejeitam a voz de Deus. Então o Senhor está nos dando essa reflexão, essa palavra, para a gente rever a nossa vida, como a gente está. Será que a gente, irmãos, não tem deixado de ser levado pelo orgulho, pela soberba, pelo eu, né? A vontade do eu, a carnalidade? Porque se a gente estiver fazendo isso, nós iremos rejeitar a voz de Deus. Você pode ouvir 1001 pregação, você pode ouvir do missionário a direção de Deus para a sua vida, você vai ignorar. De qualquer pessoa, você fala assim: olha, eu gosto muito desse pregador, dessa pregadora. Você pode fazer o que for, irmãos, para ouvir, não vai ouvir Deus. Você vai apenas ouvir a letra, você vai participar ali de um momento, mas você não vai ter a condição de ouvir o que Deus está falando, te trazendo aviso, te mostrando ali. Por quê? Porque a natureza da carne, o orgulho, a soberba, está fazendo parte da sua vida. Então precisamos rever, ignorar aí essas ações da carne, o orgulho, a soberba, para a gente poder então estar de acordo com o que o próprio Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.